Estamos de volta com preliminar a imagem do futebol aqui na tela da Band, todos os sábados. Hoje conosco, Luiz César Souto de Moura, ex-diretor de futebol do Internacional, Dr. Nestor Hein, ex-vice-presidente do Grêmio, e Walter Júnior, editor do jornal Metro, do grupo Bandeirantes de Comunicação. Já respondemos a questão do Walter aqui para os nossos dois ilustres convidados sobre se vale a pena ainda investir em jogador que vem de fora. Mas vale a pena, claro, se o cara for diferenciado, mas se vale a pena continuar investindo nessa monta. Vamos acompanhar imagens do zagueiro Hever, novo reforço do Internacional. O contrato é de 3 anos e meio, né, com o Colorado, mas ele teve boas passagens pelo Grêmio e pelo Atlético Mineiro. Podem falar aí a respeito disso aí, fiquem à vontade. Essa questão do jogador estrangeiro hoje é mais uma questão de mercado do que propriamente de convicção, de trazer o jogador, porque trazer um jogador argentino, uruguaio, paraguaio, enfim, traga algum acréscimo pelo fato da nacionalidade dele. Hoje, a gente consegue fazer negócios com jogadores de bom padrão, de primeira linha do futebol argentino e uruguaio, que em padrões, em patamares, quando eles vêm, né, quando eles são negociados, primeiro que a gente negocia em dólar, não é em euro. Tá? Já começa a diferença por aí. Os valores são em dólar, não são em euros e não são proporcionalmente compensados. A segunda questão é assim, em relação, porque hoje, para contratar um jogador brasileiro, né, a gente tirar um jogador de primeira linha de um clube argentino ou uruguaio é muito mais fácil do que tirar um jogador de primeira linha do futebol brasileiro, né? A menos que ele esteja, de alguma maneira, em litígio com o seu clube, tenha problemas aí contratuais, de contratos não cumpridos de parte a parte, senão tu não consegue fazer. Esse jogador, já falou com o Dr. Nestor Hein sobre essa questão, o Hever ele faz muito gol de cabeça, né? É um bom cabeceiro. Ele foi um bom profissional no Grêmio, saiu do Grêmio. Na tentativa de jogar na Europa, ele descobriu na Europa que os impostos cobrados na Alemanha, mas ele foi para lá e ganhava menos do que no Grêmio. Foi atrapalhado. Tratou de voltar. Trabalho do empresário dele. Mas muitos entram nessa fria aí. Sobre os jogadores que estão no exterior, mas principalmente de Uruguai, Argentina e Paraguai. É sabido que o Brasil é uma vitrine maior para os jogadores que a Argentina e que o Uruguai. Então, eu não sei como fazer isso, né? Estou só aqui pensando em voz alta junto com os nossos telespectadores, né? Nós teríamos que ter com a Argentina, principalmente, uma espécie de um convênio, de um tratado, para dar essa vitrine importante que os nossos clubes podem dar e trazer esses jogadores e repartir com eles o lucro dessa vitrine brasileira que é muito forte para o futebol. E acho também que o futebol argentino precisa ter, o Brasil precisa em alguma medida, mas o futebol argentino mais, precisa ter uma preparação física melhor desses jogadores. O Uruguai nem se fala, o Paraguai, né? Quando esses jogadores chegam aqui, o primeiro trabalho que os nossos clubes têm é dar a eles consistência na preparação física. São clubes, principalmente esses clubes que no Uruguai, por exemplo, no Centro Nacional, Peñarol, os clubes têm muita dificuldade na montagem de um departamento que se dedique à preparação física dos jogadores. Então, normalmente esses jogadores vêm e precisam de um reforço. O mesmo acontece e os europeus reclamam do Brasil. Quando os jogadores do Brasil vão para a Europa, ontem tivemos jogos de times cariocas, do Fluminense e também do Corinthians, jogaram com times mistos de times da Alemanha e levaram uma saranda em função do preparo físico, né? Nisso nós temos que nos especializar mais. Aliás, falando sobre isso, eu queria dizer, falei para você numa entrevista, né, a grande perda do Grêmio em 2014 foi a perda do Masseredia, que para mim é o melhor preparador físico da América Latina. Não existe ninguém mais capacitado cientificamente do que o Masseredia. Pode existir outros, desculpe. E vocês conhecem o Masseredia lá no ambiente? E ele é 2 em 1. Além do profissional cientificamente preparado, é um sujeito de convivência espetacular. Então, isso foi uma perda para o Grêmio e, com todo respeito a quem está chegando, quem está se esforçando. O Grêmio tinha um cara pronto e ele é um sujeito, foi uma grande perda do Grêmio, perdeu o seu preparador físico. Ele chegou a ficar no Corinthians?
Sim, está no Ele Corinthians teve com uma o Tite. passagem com o Tite no Corinthians, né? E voltou agora. Né? Voltou. Grande preparador físico, das pessoas Porque que eu ficou convivi naquela no história que ele futebol, poderia ficar só na seleção. espetaculares. E ele entrou também no... E ele no deu certo nos dois, né? Isso, Grêmio quer e dizer, Inter. ele entrou no patamar do Paulo Paixão, né? Um grande profissional que tem trânsito tanto em Inter quanto em Grêmio com grandes trabalhos que ele acabou fazendo. Vamos ver as imagens do Vitinho. Há pouco nós vimos aí o Hever. Eu sei que a torcida do Grêmio vai dizer, pô, mas não vamos mostrar, não. Daqui a pouco nós vamos mostrar também. O Galhardo, não tem problema nenhum. É que o Inter contratou mais jogadores, né? Não, não tem problema. E o Vitinho, sabe que esse jogador, ele ainda não é bem conhecido do grande público, né? O Vitinho... Ele saiu muito jovem, né? Nem o Botafogo acreditava muito nele quando ele teve a oportunidade, né? É. O Botafogo vendeu os titulares, que eram o Felipe Gabriel, o Andrezinho, e acabou tendo que alçar o Vitinho a titular. E o Vitinho era um jovem vindo de um clube menor do Rio de Janeiro, e o Botafogo não imaginou que ele seria o que ele foi em tão curto tempo, e o contrato dele tinha uma multa rescisória baixa, que era de 10 milhões de euros. E aí o CSKA foi lá no Rio de Janeiro e bancou esse dinheiro, e o Vitinho foi muito cedo. Mas no curto período que ele teve de Brasil, ele foi muito bem. Aquele Botafogo do Oswaldo de Oliveira era um time que jogava um futebol muito eficiente e conseguiu se classificar para Libertadores, algo que o Botafogo não conseguia há muito tempo. Inclusive, quando vendeu o Vitinho no meio do Campeonato Brasileiro, isso disse, bom, agora acabou. O Botafogo não tem mais chance de ser campeão. Exatamente. Nós fizemos um jogo contra o Botafogo no Maracanã, que acabou empatado em 3-13, foi um jogo... 2 do Escoco. 2 do Escoco, exatamente. O jogo ficou... Estava de aniversário. Ficou Escoco. marcado exatamente pelo fato de que o Inácio Escoco entrou em poucos minutos, fez 2 gols, empatou o jogo que nós estávamos perdendo por 3-1. O Vitinho realmente colocou muitas dificuldades para o nosso setor defensivo e para o nosso meio-campo. Ele é muito rápido, ele é driblador, ele é um jogador que, como se diz na linguagem da bola, tira da frente, né? Ele não se... porque tem jogador que joga no ataque e evita a marcação, né? E o Vitinho não evita a marcação, ele vai para cima e tem muita velocidade, tem um vigor físico muito grande, e isso eu acho que é um... É melhor que o Sacha? São características diferentes, né? Eu acho o Sacha mais técnico, mas o Vitinho é um grande jogador, é um grande acréscimo. Acho que, como eu disse, essas contratações da nova diretoria aí, capitaneada pelo meu amigo Vitório Pifro, elas efetivamente estão no nível de Libertadores da América, que era exatamente o grande temor que a torcida colorada tinha de que as contratações não fossem Só por ser. no nível, né, de uma participação competitiva na Libertadores. Valtinho falando do Vitinho. agora. Isso aí, vai dar dupla sertaneja daqui a pouco, né, Rec? Mas o Vitinho tem uma característica que não tem em nenhum outro jogador do Inter, né? Que além de ser rápido, ele tem o drible em velocidade, né? O drible dele não é com a bola parada, ele consegue fintar o adversário correndo para frente, desviando, contornando o adversário, e isso era Ele dá velocidade na bola. Um jogador que o Inter não tinha. O Sacha tem a velocidade, mas o Sacha não é tão driblador quanto o Vitinho. Eu acho que o Vitinho é um jogador que vai Vitinho é acrescentar mais bastante. Tyson. Pode fazer essa mais comparação. Tyson. Mais Tyson. Agora, eu vi, não sei se vocês estão acompanhando aí... O senhor está com medo do trio da América do Inter, não? Eu não sou um sujeito que sofre muito com isso. Por exemplo, eu nunca vi os jogos finais do Internacional na Libertadores. Eu nunca assisti. Eu não assisto jogos assim decisivos do Internacional. É uma superstição minha, né? Então, Eu acho que o senhor dá sorte. Claro. Aquelas superstições bobas que a gente tem, a gente vê um jogo com a meia, com o sapato, mas eu não vi, né? Então porque isso me faz sofrer mesmo. Mas eu acho que o Internacional se equipou, já tinha um time muito razoável, né? E se equipou com bons jogadores e está na competição, aí, como todos, é Libertadores. É muito difícil. Ela é difícil, mas ela tem uma coisa, né? Tem que dar sorte no encaixar. cruzamento. Por exemplo, o Grêmio jogou com o São Lourenço. Aqui no Estádio Olímpico. 3 Meteu bolas. 3 bolas no poste. 3 no poste. As bolas foram para fora. Eles meteram 2 bolas do poste.
O Papa Francisco estava olhando, o poste foi a quina para a bola entrar no negócio do Grêmio. Se o Grêmio ganha aquele jogo do São Lourenço, diz assim, mas cairia depois, não sei. Não sei. Quer dizer, aí encaixa, quando vê, tu ganha. Então, a Libertadores tem muito dessa característica de competição, de encaixar. Né? Às vezes Mas o eu ia melhor dizer, não é o melhor. registrar só, né, que eu estou olhando essa copinha aí, né? E olhei, aí vi 2 jogos do Internacional e vi 3 jogos do Grêmio. Vamos dizer assim, o futebol gaúcho vai ter aí uma safra de bons jogadores, vão ser aproveitáveis, pelo menos ali no time do Grêmio, posso dizer, tem 4 jogadores ali que certamente vão ser titulares no Grêmio, em meu juízo. O senhor acha que é para agora já, esses 4? Não, acho que para 2016 serão jogadores já. Um deles acho que já pode ser, já pode começar a ambientá-lo, né? O Raul acho que já pode. Raul, né? Pode tentar ambientá-lo. Até pela carência da posição também, né? E pela carência da posição e porque ele tem uma personalidade que o recomenda para o desafio, né? E o Grêmio terá esse ano, pelo menos que tudo indica, eu sempre me observei muito esse jogador, né? O Grêmio tem um jogador lá, o Everton, que é um jogador magnífico. Se ele for lançado, e acho que ele vai corresponder, porque ele também tem uma personalidade que se coaduna com isso, será um grande nome do Grêmio neste ano de 2015. Um grande nome do Grêmio. E com o Dudu ele não jogaria, né? Jogaria só na ausência do Dudu. Será um grande nome do Grêmio esse ano. Agora, o grande desafio é que não se pode lançar jogadores jovens como, aí me rendo os mais experientes, né, como solução para os times, né? Eles são um complemento importante. Agora, se você jogar toda a responsabilidade em cima de jogadores jovens, o fracasso é certo. A exceção é o Santos de 2002, né? Mas é que eram 2 jogadores acima da média. Naquele momento, e né? muito ambientados em serem atores principais em competições internacionais nas modalidades intermediárias antes de chegar profissional. Esses jogadores que tu fala já tinham jogado na Europa, já viviam viajando, jogando mais para a seleção brasileira do que para o Santos. E aí foram para o time. Aí o jogador tem uma outra... Mas o Internacional tem uma experiência recente que não foi por convicção, foi por necessidade, foi 2003, né? Depois de ter desmontado aquele time de 2002, aquele time de 2002 dá um filme. Nos deixou a situação que nós chegamos a viver. Em 2003 se fez um começo de temporada exatamente com os jovens jogadores. Quando o Muricy chegou, a gente apresentou para o Muricy, né, teve que buscar jogadores na base até para complementar numericamente o grupo, para poder subir a serra, né? E ali foi com base na categoria de base que se conseguiu reestruturar o futebol do Internacional, que em 2013 até não fez um mau papel, fez um papel muito bom até o último jogo, quando a gente tomou um 5-0 do São Caetano lá, né? Mas fora isso, foi e não esquecendo por que levou, né? E é por isso que eu tenho as minhas reservas com CBF e seleção, porque a CBF levou o ataque titular do Internacional para ser reserva numas partidas que não valiam absolutamente nada, levou o Nilmar e o Daniel Carvalho, e nós tivemos que jogar aquele jogo lá com o glorioso Jefferson Feijão na frente. Então é uma questão assim que eu quero colocar, que acho que é uma situação que, às vezes, conforme a necessidade, tu podes usar os jogadores da base como assim, começo de uma reestruturação. Somem os nossos jogadores que nem a medalha. Vocês já viram aí no YouTube o homem escolhendo a medalha? É verdade. O Grêmio também teve um ano que era muito dependente do Paulo Nunes. O Grêmio, até o último ano que foi campeão brasileiro, o Grêmio foi campeão e o goleador foi o Paulo Nunes. Aí o Paulo Nunes foi convocado e foi reserva. Ele era um jogador vital para o Grêmio. Eu estava lá naquele torneio, era o Tournoi de France. Né? Não há nada pior que o STJD. O resto, tudo a gente colhe. Não há nada pior que o STJD. O senhor não perdoa o STJD? Eu não perdoo porque o Grêmio foi excluído de uma competição por causa de 5 infratores na sua arena. A pena dessas 5 pessoas foi estendida a todo o torcedor do Grêmio, inclusive homens negros que adotaram crianças brancas. E o STJD até hoje tem no seu corpo de jogadores um racista, confesso.
Ele não que foi- julgou o Grêmio. Mas não foi excluído, foi excluído. Não. Não, eles abriram um processo que não foi concluído ainda. Está afastado. Então como é que eu vou me conformar com isso? Está É afastado. uma confraria. Agora, recentemente, o Grêmio Internacional, ainda quando eu era vice-presidente do O Grêmio, Aranha agora está na justiça contra o Santos. quando eu fui... O Aranha não ganhou, Aliás, né? quero Não. dizer, para a Teve que voltar revolta pro de alguns telespectadores, eu não devo desculpas ao Aranha, não gosto do Aranha, acho que ele foi vítima de uma barbárie, que foi de injúria racial daquelas 5 pessoas. O Grêmio procurou ele para pedir desculpas e ele continuou querendo tornar essa questão aguda, prejudicou o Grêmio de todas as formas que pôde e foi o que chamava um avô meu que já faleceu, o ignorante com razão.